A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje a reflexão vai ser feita para todos que não puderam estar no culto de oração presencial na quinta-feira. E também hoje, como domingo, não estamos realizando um culto presencial devido a esse feriado do carnaval, né? Nós estamos distribuindo também essa reflexão para todos os irmãos que acompanham o estudo bíblico todos os domingos na igreja, né? A reflexão dessa madrugada, ela se encontra no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 18 e os versos que nós vamos ler é do 1 ao 8. Vamos lá. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, eis de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Queridos irmãos, Jesus inicia essas palavras nos dando um conselho, né? Como se ele estivesse prevendo, né, a nossa vida, né, na sua onisciência, e dizendo para nós o seguinte: para o que você vai passar, para o que você está passando, ore, não deixe de orar, ore sempre, ore hoje, ore amanhã, né? E nunca desfaleça, né? A oração, ela não é um simples ritual, né? Como alguma coisa que a gente coloca no nosso corpo para a gente só lembrar de alguma coisa, né? É uma pulseira, é um relógio, né? A gente olha para o relógio para saber que tem uma hora ali, para a gente ter uma referência do momento do dia, mas dentro da gente a gente já sabe que o tempo existe, né? A gente já sabe que o tempo existe, né? Agora, muitas vezes, o nosso procedimento de orar, né, é só um ritualzinho, né? Jesus abençoe, tá caindo no sono, né? Quantos de nós já fizemos isso no auge do nosso cansaço físico? Ou então a gente acorda de manhã já preocupado com tudo, com a vida, com tudo que a gente tem que fazer, fala: oh, Jesus, obrigado, valeu pelo dia, e sai, né? Mas não, a oração é muito mais do que um ritual, tá? A oração é como se fosse, deixa eu comparar aqui, exercícios físicos que você tem que fazer todo dia. Ou você faz porque acostumou, né, cuidar do seu corpo, ou você está fazendo porque o médico deu aquele puxão de orelha e falou para você que se você não fizer, a partir de hoje, todo dia uma caminhada de 40 ou 50 minutos, bye saúde, né? Então, toda vez que você se exercita, você está trazendo saúde para o teu corpo. E a oração da mesma forma. Toda vez que você está orando, toda vez que você ora com sinceridade ao teu Deus, se conecta com teu Pai, você está trazendo saúde para a tua alma. E não importa a situação que você esteja passando, não importa a situação que você esteja vivendo, a oração, ela é um remédio, ela é uma chave para vitória. Você pode pegar pessoas que passam por problemas, as que oram e as que não oram. Você vai ver que aquelas que oram, né, por mais que elas sofram aquele problema, elas sofrem de uma maneira muito mais fortalecida do que aquelas que não têm fé alguma
e passam aquele problema tomando o cálice amargo daquela situação, né? Mas o Senhor fala para você orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, por que eu não posso desfalecer, né? Jesus, ele está falando para a gente que vai ter situações na nossa vida que a gente vai estar num ambiente de estresse no limite máximo. A gente vai estar numa alta frequência de pressões, né? A gente vai estar num momento que até o nosso corpo físico vai chegar e vai falar: você não aguenta, cara, entrega os pontos, você não aguenta. Pessoas ao nosso redor vai falar assim, ó, sai dessa parada, desiste disso, você não vai conseguir, né? Mas quando nós oramos e nos conectamos com o nosso Pai que está no céu, Ele fala pra gente, você vai conseguir, você vai conseguir. E olha, queridos, como é que é algo intrínseco, né? Quando a gente está orando, quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente sabe quem é o Deus que a gente serve. Olha o pequeno Davi, quando se deparou com o grande gigante, o Golias, né? Ele não ficou ali flertando com o gigante, ai, tem misericórdia de mim, poxa, faz um carinho em mim, me ajuda. Não, ele foi para a habilidade que ele tinha. Então presta atenção, você tem habilidade suficiente para vencer essa situação. Acredite nisso, por mais que todos digam que você não tem. O teu Pai que está no céu diz que Ele plantou em você algo muito especial, uma força ímpar, um segredo escondido para você vencer esse gigante. O Davizinho pega aquela pedrinha ali, né, e vai com toda a coragem, com toda a força. E interessante, ele enfrenta aquela situação com palavras. Olha, na semana passada a gente falou de palavras poderosas, com palavras poderosas. Quem é você, incircunciso, para contender contra o exército do Deus de Israel, né? E é assim que nós precisamos viver. Por mais que haja problema, por mais que haja situação, o meu Deus vai me ajudar, o meu Deus vai me sustentar, o meu Deus vai me dar a estratégia que eu preciso para viver, e eu vou permanecer de joelhos dobrados, adorando esse Deus, né? E aí a gente vai ver dois elementos, assim, que para mim foi muito bacana estudar esse texto, né? Refletir sobre esse texto, né? O juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens, né? O juiz aí, ele está representando mais ou menos o que a gente encontra no momento de dificuldade, quando todas as situações estão contrárias a gente, quando a gente se sente no mundo. Por exemplo, eu estou sozinho, não tem ninguém por mim, como é que eu vou vencer isso? Eu não tenho recursos, eu não tenho estabilidade emocional, eu não tenho mais o que fazer, né? E aí você lembra, mas eu tenho Deus. Então a gente vê um juiz que não temia a Deus e nem gostava das pessoas, né? Ele estava ali no cara crachá dele, fazendo o que ele tinha que fazer, né? Mas ele não se importava com a tua fé, ele não se importava nem com você, né? Então é assim que os problemas vão nos tratar. Ele não vai se importar se você acredita ou não em Deus, ele vai te atacar. Ele não vai se importar quem é você, a sua história, se você lutou, se você é humilde, se você é bacana, se você é legal, se você nunca praticou nada contra ninguém. As situações que se levantam contra você, os seus adversários, não vão se importar com isso. Então tá na hora de nós pararmos de ficar choramingando na frente dos problemas, trazendo o passado, contando uma bela história de quem fomos. Não, o que importa é o que somos agora, na presença de Deus. Nós somos servos de Deus, guerreiros de Deus, vencedores por Cristo Jesus. E é isso que me chama a atenção na viúva. Ela tentava, sabia de todas essas qualidades desse juiz, mas em nenhum momento a Bíblia relata que a viúva foi lá, jogou pedra no juiz, que a viúva foi lá, tocou fogo no carro do juiz, arranhou. Não, ela não ficou difamando o nome do juiz por aí, não. Ela persistiu. Julga minha causa. Se ele se despertou
pelo egoísmo ou egocentrismo dele ou não, uma coisa eu vou te falar: o Deus dos céus fez aquele homem levantar daquela cadeira e julgar a causa daquela mulher e garantir a vitória que ela precisava. E é assim que vai acontecer na minha e na sua vida, muitas vezes até os nossos próprios adversários. E eu esclareço para você que adversários aqui a gente tem que começar a desconstruir, porque a gente veio para esse mundo para degladiar com pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades que existem nas regiões celestiais. Nós precisamos ser o oposto desse juiz, precisamos amar as pessoas. Então, se alguém está sendo usado pelo inimigo para te perturbar, para te perseguir, para fechar a porta para você, não pode entrar por essa onda de pichar a parede do cara, tá? Vamos orar por essa vida, Senhor. Desperta esse homem, desperta essa mulher, desperta essa vida, porque o teu sangue verteu na cruz por toda a humanidade, né? E aí a Bíblia nos pergunta: e Deus? Será que Ele, ouvindo o teu clamor, será que Ele, ouvindo as tuas petições, Ele não vai agir em teu favor? Só que existe um elemento chamado tempo, e o tempo de resposta do soberano Deus pertence a Deus. Muitas vezes a gente precisa ouvir o silêncio para a gente refletir um pouquinho mais, né? Tem bênçãos que, se chegarem antes, a gente não refletiu, a gente não vai nem saber o que fazer com essa bênção. A gente vai agir por impulso, vai agir por emoção. Então, quando Deus começa a preparar o caminho da nossa vitória, muitas vezes, né? E é algo que Deus faz com muitas pessoas, né? Ele deixa no silêncio, um pouquinho no silêncio. Para quê? Para a gente aprender a deixar a ansiedade de lado, curar um pouquinho essa ansiedade, a impaciência, né? A gente começa a trabalhar esses sentimentos que só detonam com a gente, esses sentimentos, né, que só acabam com o nosso dia, né? Tem gente que não está conseguindo dormir, não está conseguindo acordar direito, né? Aí perde um horário de trabalho, aí não se concentra direito, né? E aí começa a fazer coisa errada no trabalho, nas atividades do dia, está prejudicando a tua semana, quando a resposta está logo ali, a vitória está logo ali. Não é melhor esperar no Senhor e receber a vitória do que passar 1, 2, 3, 4, 5 vezes desesperado? Se o Senhor vai atender aquele que clama, não é fácil, em meio a um problema e a dificuldade, você não ficar pelo menos um pouco ansioso. Mas é possível vencer a ansiedade. Então, a oração, ela já vai ser uma ferramenta primordial, porque quando a gente começa a orar, quanto mais, eu escutei semana passada essa frase: meu filho, quanto mais a gente mergulha na oração e no sobrenatural de Deus, mais a gente vai ter experiências com o Senhor, mais a gente vai ter experiências profundas com Deus. E é muito fácil você lembrar de uma experiência sobrenatural com o Senhor e acalmar o teu coração, e acalmar a tua alma, por mais que o problema seja um problema iminente. É assim mesmo. Você lembra que Jeová já te ajudou em outras situações, que Jeová já te tirou desse poço em outras vezes. Ele não vai fazer isso novamente com você? Então somente espera, então somente glorifica. A adoração faz parte da vida daquele que aguarda no Senhor, que espera no Senhor e que entrega a Ele tudo. Aleluia, aleluia. Sabemos que Deus, Ele vai responder o nosso clamor. Só que aí esse texto ele termina com uma pergunta, né? E Jesus, qual é o tipo de fé que Ele vai encontrar em nós, né?
A Bíblia relata sobre a vinda do Filho do Homem, né? No arrebatamento da igreja, no final dos tempos, na consumação. Mas eu quero te perguntar, né? Algo que arde no meu coração. Se Jesus vier me visitar hoje, agora, te visitar agora, qual é o tipo de fé que Ele vai encontrar no meu e no seu coração? Na fé que é inabalável e forte só depois das respostas? Só depois da vitória? Só depois que tudo está bem? Ou na fé inabalável, na fé sobrenatural? Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, mesmo quando o ponteiro do relógio está marcando os últimos minutos para você vencer uma situação. E eu concluo essa reflexão e vou orar por você, para que Deus deposite no seu coração uma fé inabalável em todas as situações da sua vida, porque é essa fé que vai mudar o quadro da tua história. Amado Jesus, bendito Pai, estamos, Senhor, mais uma vez na tua presença. Apresentamos a vida de todos aqueles que tiverem, Senhor, acesso a esse conteúdo, Pai, para que eles, Senhor, recebam de Ti uma fé sobrenatural, Pai, para que eles recebam de Ti, Senhor, uma fé que seja capaz, Pai, de jogar por terra toda a ansiedade, exterminar todo, Senhor, todas as setas do mal, todas as vozes que dizem que ele não vai conseguir, que ela não vai conseguir, que não vai chegar. Pai, oh Pai amado, pelos olhos da fé, abre essa porta de emprego para esse homem ou para essa mulher que pede, que tanto precisa, que já não aguenta mais, Pai, sofrer, Pai, esse período de recesso, Pai, abre essa porta de emprego pelo poder da fé. Senhor Jesus, muda cadeiras de lugares, abençoa os teus filhos, Senhor. Oh Pai, abre portas, derrama bênçãos sem fim na vida dos teus servos, mas acima de tudo, faz com que teus filhos entendam que toda a vitória, ela vem no tempo certo, ela vem no momento certo, ela vem no momento que vai ser perfeito, porque todas as coisas prosperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, obrigado por essa madrugada, por essa oportunidade de estar, Pai, compartilhando a Tua palavra e as coisas do Teu reino com os Teus filhos, Pai. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus.